Oi, pessoal, nós novamente aqui vamos continuar a nossa correção, né? Continuando com os exercícios acerca das obras de Machado de Assis. Vamos lá? Se eu não me engano, nós paramos nesta questão, né? Estávamos discutindo a questão do narrador e narrador é sempre muito, pensar nessa perspectiva do narrador é sempre muito importante, tá, gente? Tanto no realismo quanto no naturalismo, tá bom? O narrador machadiano, vou passar já para a próxima questão, a gente tinha marcado aqui, né? Vamos lá. Mas só para a gente resgatar aí o que a gente estava conversando, o narrador machadiano, o narrador de Machado de Assis é extremamente importante, tanto o narrador de terceira pessoa quanto o narrador de primeira. No caso de Dom Casmurro, com esse foco subjetivo, essa narrativa em primeira pessoa, é muito importante pensar sobre isso, porque é diferente da perspectiva, né, bem objetiva de uma estética que busca retratar a realidade. Em se tratando de Dom Casmurro, busca da realidade? Representa essa estética mais materialista do final do século XIX? Representa sim, mas no caso de Dom Casmurro, a gente não consegue observar esse objetivismo tão oriundo, né, das teorias, por exemplo, positivistas, né, sobretudo de Augusto Comte, que é o pai do positivismo, tá? Mas não consegue por quê? Isso não tira o realismo da obra de Machado de Assis, tá, gente? A gente só não consegue dizer que ele é um exemplo desse objetivismo de Augusto Comte. Por quê? Porque é narrado em primeira pessoa, tá certo? Então, a questão do narrador é uma questão aí extremamente importante. Ao mesmo tempo, antes da gente passar para Quincas Borba, ao mesmo tempo, esse narrador, ele é um narrador que nós já dissemos aqui, que comenta o seu estilo, né? Como é que nós chamamos essa característica? A metalinguagem, né? Na verdade, essa é uma característica não só de Dom Casmurro, como da obra de Machado de Assis, dessa fase realista. A obra que comenta a obra, né? O narrador que trata da própria narrativa, né? Esse narrador que comenta o próprio estilo em Dom Casmurro, né? Que comenta a própria narrativa, que ele faz isso também, né, para dar credibilidade, né, ao ponto de vista que ele quer sustentar. No caso de Dom Casmurro, ele quer inculpar Capitu, né? Ao longo da história da literatura brasileira, muita gente quis discutir o romance Dom Casmurro a partir da ideia de que Capitu, do fato de Capitu ter traído ou não Bentinho. Isso não tem a menor importância no romance, tá, gente? Essa perspectiva claro, tem importância a questão da desconstrução da instituição casamento, tá? Isso sim, mas não tem importância se ela traiu ou não traiu. Por quê? Porque é uma narrativa subjetiva. O foco é de primeira pessoa. A Capitu é vista a partir do olhar de Bentinho. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é porque isso é muito importante nessa narrativa, tá, gente?
E aí ele, além de tudo, ele fica comentando, fazendo comentários acerca da própria narrativa, o que eu, leitora, a gente acaba acreditando em Bentinho, né? Isso acaba dando credibilidade à narrativa quando ele fica também comentando o que está escrevendo, tá? Eu acabo acreditando em Bentinho, que quer tanto inculpar Capitu, né, quando apresenta Capitu desde criança até mulher, né? Tá certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar aí. Na verdade, gente, antes de continuar, né? Na verdade, o que acontece com as personagens femininas em Machado de Assis? As personagens femininas em Machado de Assis, elas são muito importantes, muito relevantes, tá? E elas são causadoras, de uma forma geral, de conflitos. Elas causam conflito na narração, na narrativa. Agora, elas são descritas, né, sob um olhar masculino. É muito importante perceber isso, e por isso seria tão importante eu não estar falando isso, mas e sim vocês perceberem na própria leitura. Quem descreve, quem apresenta essas mulheres é sempre um olhar masculino, tá? E essa mulher e essas mulheres, né, essas personagens femininas, elas vão incorporando imagens negativas. Capitu é um exemplo disso, né? A Capitu, ela vai receber adjetivos, caracterização negativa, né? A partir do olhar do José Dias, do agregado, e do próprio Bentinho, né? Vai ser construído esse olhar numa perspectiva, mas não é só Capitu. Pense na cartomante, na forma como a cartomante é descrita, que também foi uma obra que vocês leram, né? O conto A Cartomante. Tem um romance que é o Esaú e Jacó, em que Esaú e Jacó, né, que remete à história bíblica dos irmãos, os dois são opositores, e são opositores também porque são apaixonados pela mesma mulher, uma personagem que se chama Flora, tá? E ela é muito indecisa, ela não sabe se ama um, se ama o outro, ela ama os dois, enfim, ela acredita que precisa escolher um dos irmãos, mas ela não consegue fazer isso, mas ela não é descrita de forma negativa, digamos assim, não tem essa abordagem no caso da personagem Flora, muito pelo contrário, né? Mas várias outras personagens em Machado de Assis aparecem com essa imagem negativa, tá? Bom, vamos lá. Vamos para o Quincas Borba, né? Vamos ler o texto? Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus olhos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos,
Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outros serviços. Vou dar um tempo para vocês fazerem essa questão. Tentem fazer sozinhos essa questão, tá? Vamos lá? Conseguiram? Depois de tudo que nós conversamos sobre Machado de Assis e sobre essas obras, quando comentamos essas obras, conseguiram fazer? Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Esse tema da aparência versus essência, ele é um tema em Machado de Assis, tá? A questão da hipocrisia social, da sociedade como um teatro, né? Isso já está presente em Memórias Póstumas, né? Não é à toa que a gente tem em Memórias Póstumas um defunto narrador, né? Porque só morto para poder falar tirando a máscara social, né? Tirando a máscara do teatro social, né? Essa é a ideia de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? No conto machadiano, O Espelho, também é essa discussão, né? A questão da essência versus a aparência. Esse é um tema muito recorrente em Machado de Assis, muito recorrente mesmo. E em Quincas Borba isso vai aparecer, né? De professor pobre, a quem recebe uma herança e se torna um rico proprietário, né? Como é que a ética, né, funciona naquela perspectiva, né? A própria Sofia, por quem Rubião se apaixona, ela não trai o marido de forma alguma, ela não quer estar com ele, com Rubião, mas ela deixa ele entender que quereria, né? Sempre nesse jogo também de interesses, né? O jogo de interesses é muito comum em Machado de Assis, muito comum, gente. Na verdade, o narrador machadiano ele vai dando opiniões, né, ao longo da narrativa, ele vai conversando, ele conversa com o leitor, né? O narrador machadiano conversa com o leitor, ele dá opiniões acerca da narrativa, e a perspectiva, de uma maneira geral, é uma perspectiva negativa acerca do ser humano, não é uma perspectiva positiva, não olha para o ser humano de forma positiva, como no romantismo, né, a partir da ideia do conceito, né, de bom selvagem de Rousseau. Aqui não. Aqui não. Aqui a perspectiva é pessimista, é negativa. Aqui as personagens não são idealizadas. Aqui as personagens não são ingênuas. Elas são interesseiras. Elas são interesseiras, tá? As personagens mulheres, elas têm relevância, mas elas também vão aparecer a partir dessa perspectiva aí do jogo de interesse,
tá certo? Isso de uma maneira geral, né? Mas eu falei para vocês que no caso da Flora de Esaú Jacó não é assim, tá? Bom, é, revejam aquelas características que eu coloquei das obras machadianas, né? Deem uma olhada nessas características, porque eu listei essas características para vocês. Quando comecei a falar de Machado de Assis, seria interessante resgatar essa listinha, tá? Ok, então vamos agora começar a falar sobre o naturalismo. Se realismo, naturalismo e parnasianismo compõem uma corrente materialista, uma corrente antirromântica, já vimos isso, mas cada qual da sua forma. Se eu tivesse que resumir a perspectiva machadiana, assim, com uma única palavra, uma única, né, gente? Além dessa perspectiva, além de eu dizer que é uma perspectiva realista, eu diria que é uma perspectiva que ele trabalha com uma perspectiva de análise psicológica, né? As personagens dele são apresentadas, são descritas, né, a partir de um foco psicológico, né? Não é à toa que ele é chamado de bruxo do Cosme Velho, como eu disse lá atrás quando falei dos contos. Então, o psicologismo, qual seria essa única palavra, digamos? O psicologismo, isso em Machado de Assis. Aqui em Aloysio de Azevedo, a gente tem o cientificismo como uma palavra, se fosse para eu escolher uma única palavra, tá? Essa perspectiva cientificista, tá? Por quê? Porque as teorias científicas do final do século XIX, elas vão estar muito presentes nesses romances, muitas vezes chamados de romances de tese. Por que romances de tese? Porque querem provar uma ideia, né? Querem cientificamente provar uma ideia. E quais são essas teorias da época? Nós já conversamos sobre o determinismo de Nicolai Taine. O determinismo é extremamente importante. O que diz o determinismo? Que o comportamento humano está condicionado. Ou seja, o comportamento humano está determinado pelo meio, né? O comportamento está determinado pelo meio, pela hereditariedade, né? Ou pelo fator histórico, tá? Isso significa dizer que o comportamento humano está necessariamente condicionado a alguns aspectos, né? E nós sabemos, depois que lemos alguns textos, discutimos sobre isso, nós sabemos que hoje, muitas vezes, a gente olha para isso e dá o nome a isso de preconceito, muitas vezes. É um pré-conceito, né? Ou seja, um conceito pré-estabelecido, né? Se eu disser que um comportamento está determinado, por exemplo, por uma questão racial, né? Eu estou com um conceito pré-estabelecido, né? Então, isso é um pré-conceito, tá? Mas nesta época, final do século XIX, para esta época, ela é uma teoria que vai justificar muito do comportamento individual e social dessa época, tá certo, gente? Uma outra teoria também bastante importante, né, também ligada à ciência, é o evolucionismo, o darwinismo, e por isso o comportamento humano vai ser muito aproximado do animal, é o que nós chamamos de zoomorfismo. Muitas vezes as personagens vão ser descritas como animais, é uma zoomorfização, não é isso?
vão ser descritos. E aí, nesse contexto, nós temos a obra O Cortiço, que não é a primeira, de Aloysio Azevedo, a primeira é O Mulato, né, que foi publicado no mesmo ano que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, realismo e naturalismo no Brasil surgem concomitantemente com as publicações de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e de O Mulato de Aloysio Azevedo, tá certo? Mas O Cortiço se torna uma obra muito canônica, muito lida, que cai o tempo todo em várias provas de larga escala, de pequena escala, vestibulares, Enem. O Cortiço ele está sempre sendo abordado, tá certo? A obra, o Cortiço, o livro, já foi também adaptado para o cinema muitos anos atrás, mas é uma obra que vale a pena ver. Agora, não vamos encontrar no Cortiço a ironia sutil de Machado de Assis, a crítica por meio da ironia sutil, nada disso. Aqui a gente tem um retrato cru da realidade, né? Sem amenizações, sem eufemismos, né? Dos problemas, dos graves problemas sociais de um Brasil do final do século XIX. Tá? No Machado de Assis não vai aparecer dessa forma, né? São as ironias, é a sutileza da linguagem, né? Aqui não. Aqui em Aloysio Azevedo podem aparecer, inclusive, termos chulos, uma linguagem mais agressiva, né? É isso, uma linguagem mais crua mesmo, tá certo? Inclusive, há quem fique receoso, né, com essas leituras naturalistas, mas é compreender essa estética, é compreender a estética, tá certo, gente? E é isso, nós podemos compreendê-la, né? Bom, o romance naturalista O Cortiço foi publicado em 1890, como vocês estão vendo aí. Vamos para uma questão, vamos para questões acerca do Cortiço. Olha, isso aí é do Enem, tá? Vamos lá, vamos ler? Abatidos pelo fadinho harmonioso, desculpem, deixa eu olhar a hora, harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. Vejam que essa própria essa descrição que aparece aí, né, a gente já até pode apontar isso como uma perspectiva materialista. É o corpo, né, gente? É a matéria, é o corpo, é a natureza. O corpo cadê? O sangue, né? Sangue, vida, né? Para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo. Então, de que forma ele está descrevendo os sentimentos e as emoções das personagens? A partir de uma perspectiva naturalista, natureza, sangue é natureza, né? Da nossa natureza, né? De animais. Né? E aí, ó, alusão ao corpo, urtigas bravas, né? Aí já entra nesse mundo, um mundo mais animal, né? Bom, e seguiram-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando como cobras, olha aí, como cobras numa floresta incendiada.
Então, muitas vezes a comparação, né, se dá por meio aproximando, digamos assim, o ser humano do animal. Tá? E isso é resultado dessa perspectiva darwinista da época. Tá? E nessa perspectiva, gente, é sempre com um olhar de que, do ponto de vista social, assim como do ponto de vista biológico, quem vai sobreviver? Quem se adapta? Quem é mais forte? Socialmente, quem é mais forte? São determinados grupos, né, que são mais fortes. É preciso entender, gente, que eu vou repetir isso, né, porque eu acho que isso deve ficar bem claro que isso é uma perspectiva do século XIX, né? Ainda há muita gente que ainda vai pensar nessa perspectiva, né, de que sobrevive quem é mais forte, quem se adapta e tal. Sim, mas hoje a gente pensa de uma forma, digamos, mais complexa, né, em relação às questões, né, digamos assim, né, a essas questões sociais, né. Bom, para não fugir aqui, vou voltar. Bom, então eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, olha aí, carícia de fera, olha o animal presente, né? Carícia de doer, fazendo estalar de gozo, né? Então, bem essa perspectiva do ser humano como um animal, né? Certo? A dor, gozo, a fera, né? É bem uma perspectiva materialista. Somos o quê? Somos corpo, sentidos, natureza, né? Natureza animal. Isso vai estar muito presente no naturalismo. Vamos ver o que ele quer aqui? No romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos. E isso é extremamente importante, tá, gente? Eu vou ter que fazer esse comentário também. Enquanto lá no realismo de Machado de Assis a visão é mais psicologismo, e aí esse indivíduo dentro dessa sociedade hipócrita, teatral, né? Em que essência e aparência estão sempre em conflito, tá, lá no realismo. Aqui no naturalismo, essa abordagem do coletivo, da coletividade é sempre muito importante. Observem que é o cortiço, é uma coletividade, né? A casa de pensão, o Ateneu nessa perspectiva, né? Ateneu tem muito de realismo também, mas também de naturalismo, né? Como eu disse para vocês. Né? Então, essa perspectiva do coletivo, tá? Do olhar da massa. Tá bom? Bom, então, voltando aqui. As personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Ele está falando do determinismo, condicionantes, né? Certo? Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Certo, gente? Entenderam a perspectiva? Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o zoomorfismo nas obras do naturalismo, que é essa caracterização do ser humano como animal, a gente também tem uma espécie de antropomorfização, sabe? Que seria assim, dar vida às coisas, né? Eu até falei para vocês do próprio cortiço, né? O cortiço, ele abre suas portas, suas janelas, né? Quando amanhece o dia, ele, quer dizer, ele está acordando. No final do cortiço vai haver um grande incêndio e ele vai
se desmanchar em cinzas, ele vai morrer, o cortiço, né? E por aí vai, né? Essa coisa de atribuir características humanas aos seres inanimados também, seres que não são humanos, né? Ok, continuando. Leia as proposições acerca do cortiço. Constantemente, as personagens sofrem zoomorfização, isto é, a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. Ok. A visão patológica do comportamento sexual é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, do lesbianismo, da prostituição, etc. Tem muito essa perspectiva da patologia social. De onde vem esse nome, né, gente? De onde vem essa palavra, patologia? Vem da ciência também, né? Mas se a gente for atrás do significado, vem de patos, não vem? O meio adquire enorme importância no enredo, uma vez que determina o comportamento de todas as personagens, anulando o livre-arbítrio. É o determinismo, é o condicionamento de meio, né? O determinante de meio. O estilo de Aloysio Azevedo, dentro de O Cortiço, confirma o que se percebe também no conjunto de sua obra, o talento para retratar agrupamentos humanos, ou seja, coletividade. Todas essas alternativas são características do naturalismo. Tá? A zoomorfização, que eu já tinha, o zoomorfismo, que eu tinha acabado de falar, né? O ser humano sendo retratado como animal, né? E isso decorre do darwinismo, né? Dessa perspectiva científica do final do século XIX, né? É a literatura se apropriando desse discurso da ciência do final do século XIX, e aí a gente chama isso de cientificismo e não de ciência, tá? Simplesmente. A visão patológica, né? Quer dizer, os comportamentos sociais que não são normais são considerados patológicos. E o que é normal nesse contexto, gente, de final do século XIX? Aquilo que de acordo com o meio animal é normal. Compreendem? E aí a gente também tem sempre que tomar cuidado, porque essa visão, como eu já disse antes, vou dizer novamente, essa visão, se a gente trouxer aqui para o século XXI, ela pode gerar uma série de pré-conceitos, conceitos pré-estabelecidos acerca do indivíduo ou dos indivíduos, certo? Então, essa segunda, né? A visão patológica do comportamento sexual é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, do lesbianismo, da prostituição. Isso vai aparecer muito no Cortiço, né? Agora, com um olhar a partir do patológico. Mas por quê? Essa perspectiva lá do século XIX de olhar o ser humano como um animal que vai se agrupar e reproduzir. Pronto, ponto. O ser humano não é só isso, né? Ok? Mas essa é uma visão a partir das teorias. Elas não são a teoria, tá, gente? Cuidado, que a teoria é ciência. Elas são uma apropriação da teoria, tá? O meio adquire enorme importância no enredo, sim, porque é o meio que determina o comportamento, é como se esses personagens fossem títeres, né? Títeres condicionadas pelo meio, pela hereditariedade, não é isso? Elas não têm, elas não atuam por vontade própria e com outras variáveis, senão as que determinam a raça, o meio, o fator histórico, né?
Bom, e essa questão de retratar o coletivo, Machado de Assis está mais para o indivíduo, psicologismo, aqui mais para a coletividade, tá? Bom, vamos lá, mais um. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Olha aí, agora é a outra perspectiva, né? É de transformar o cortiço num humano, né? Uma ação humana para o cortiço. O cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta, nutriente da vida, o prazer animal de existir. Vejam, o prazer animal de existir. A triunfante satisfação de respirar sobre a terra. É bastante materialista, né? Bastante naturalista, natureza. Né? Bom, assinale a alternativa que não corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Vamos lá? Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos das personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e metafísico. Não tem nada de metafísico no cortiço, gente, não tem nada de metafísico no naturalismo. Naturalismo é cientificismo, tá certo? Então não tem essa perspectiva introspectiva. Tudo bem? Não tem, tá? Vamos ler as outras alternativas para corroborar aí que essa é a errada, o fato de essa ser a errada. No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo, a coletividade, o agrupamento. Todo o cortiço é apresentado como uma personagem, ele que está abrindo os olhos, está abrindo as janelas, as portas, que aos poucos acorda como uma colmeia humana, tá? Certo? Aqui já é a antropomorfização, né? Está recebendo atributo humano, tá? Colmeia não tem mais acento, viu, gente? O texto apresenta um dinamismo descrito ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. Por quê? Porque o naturalismo é muito sensorial, né? Matéria é sentido, tá? Não que se sente, né, gente? O sensorial, né? O discurso naturalista de Aloysio Azevedo enfatiza nos personagens do cortiço o aspecto animalesco, rasteiro do ser humano, mas também a sua vitalidade e energia naturais oriundas do prazer de existir, né? Também essa coisa sensorial, do prazer, né? Do prazer de quê? De respirar, de existir. É animal também, né? Novamente nos vê com essa perspectiva animal, porque não é um prazer de existir por meio de uma perspectiva espiritualista, transcendente, não é nada disso, tá, gente? Tem nada a ver com isso, tá? Observa-se no discurso de Aloysio Azevedo, pela constante utilização de metáforas, ele faz muitas comparações, né? Ele usa muitas comparações para se aproximar desse mundo animal da ciência, né? E dessa perspectiva determinista. Observa-se, então, metáforas e sinestesia, metáfora, comparações, como eu disse a vocês. Sinestesias, o que são sinestesias? Sinestesia é uma figura de linguagem de encontro de sentidos,
faz todo sentido aqui, porque é supersensorial, né? Uma preocupação em apresentar elementos descritivos que compõem a sua tese determinista. Qual é a tese determinista? De que o comportamento humano está determinado, condicionado pela hereditariedade, pelo meio, né? Pela raça. O comportamento humano está determinado. Ok, pessoal, nós vamos parar por aqui. Eu continuo amanhã corrigindo os textos e depois eu posto para vocês essas questões para vocês poderem revisar, tá? Mas é legal também ouvir os comentários acerca desses textos, porque, de certa forma, esses comentários que eu fiz, eles retomam as duas escolas, realismo e naturalismo. Amanhã a gente fala também sobre o parnasianismo, tá? Um beijo grande, que eu não quero me estender, que eu sou faladeira, né?